Olá! Uma pergunta que costumo receber é: narcisistas sabem que são narcisistas? Eu decidi gravar esse vídeo para poder responder essa questão. Antes de falar disso, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e aperte o sininho. Isso ajuda muito a divulgar o canal e com a ativação do sininho você receberá nossos novos vídeos regularmente. Para quem não me conhece, meu nome é Valentina Devibud, eu sou terapeuta e criadora do canal Intimidade Sublime. No vídeo passado eu falei sobre a questão de se eles sabem o que eles fazem. Hoje, a questão é se eles têm consciência de si mesmos. São duas coisas diferentes. Para fazer esse vídeo, eu usei como referência os vídeos de Ramani Durvásula, psicóloga estadunidense especialista em narcisismo. O que ela diz sobre isso? Que essa não é uma resposta única, que tanto há narcisistas que têm consciência de que são narcisistas e de que são abusivos, quanto há outros que não sabem o que fazem. Durvásula identifica 4 diferentes grupos, em termos de nível de consciência de insight sobre si mesmos. Eu vou falar sobre esses 4 grupos e você pode tentar identificar em que grupo está a pessoa narcisista com quem você se relaciona ou com quem você já se relacionou. Então, por que isso é tão importante? Porque o grau de consciência que eles têm sobre si mesmos afeta diretamente as pessoas que se relacionam com eles. O estilo de abuso narcisista e a possibilidade de a pessoa vir a mudar podem ser diferentes dependendo do quadro. O primeiro grupo é o dos narcisistas que sabem que são narcisistas e não estão nem aí. São pessoas que se sentem orgulhosas disso, que fazem o que querem, que passam por cima dos outros, se sentem superiores, com direitos especiais e não se importam com nada. Esse grupo é composto principalmente por narcisistas grandiosos e malignos. São pessoas que não têm nenhuma intenção de mudar, eles não sentem empatia, são egocêntricas e não se importam em nenhum momento com o sentimento dos outros. De forma geral, são pessoas que socialmente se deram bem sendo narcisistas e que lucram com isso. São pessoas que exercem constantemente seu poder e que ameaçam as outras para que estas façam o que elas querem. É preciso a gente lembrar que o mundo atual valoriza muito os narcisistas, que há pessoas com esses perfis que alcançam posições altas na sociedade. Então, são presidentes de empresa, que trabalham no mercado financeiro, médicos, advogados. No vídeo que eu fiz falando sobre dinheiro, neoliberalismo e narcisismo, eu falo mais sobre essa dinâmica, sobre as questões, a relação entre o social e o individual e como a nossa sociedade tende a valorizar os narcisistas. Se as pessoas desse grupo são tão recompensadas pelo que elas fazem, pelas suas atitudes, por que elas iam querer mudar? Elas estão muito bem adaptadas no mundo. Difícil é para quem está perto dela, porque são pessoas muito destrutivas. Então, narcisistas grandiosos e malignos com esse perfil são menos sensíveis às críticas do que os outros grupos, a não ser que essas críticas lhe provoquem alguma perda concreta. Aí sim eles podem ficar irados. Então, se as críticas acontecem no campo das relações interpessoais, isso não os atinge, porque eles recebem muito suplemento narcísico do mundo. Ainda assim, quase sempre eles usam um mecanismo de projeção quando são criticados. Eu já falei sobre isso. Caso você esteja se relacionando com uma pessoa com esse perfil, saiba que não há nenhuma esperança de que essa pessoa venha mudar. Só quem vai mudar nessa relação é você. Normalmente, quanto mais tempo você fica nessa relação, maior o grau de abuso e mais difícil fica conseguir sair. Caso você queira se afastar, é muito importante você ter uma estratégia e se preparar para uma retaliação depois que isso acontecer. Não tente confrontá-los, nem expô-los publicamente, porque isso pode ser perigoso para você. Eles podem sim te machucar. Então, é preciso que você tenha consciência clara de que essa pessoa não vai mudar e ter consciência disso te ajuda a se afastar dela. O segundo grupo descrito por Durvásula é o grupo de pessoas que sabem que são narcisistas, que eventualmente querem mudar e sentem um pouco de vergonha. Hoje há muita informação sobre narcisismo, cada vez é mais comum que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, de forma geral, narcisistas sabem que há alguma coisa diferente com eles, que eles não sentem como a maioria das pessoas. Eles podem ter uma sensação de inadequação e de vazio muito grandes. Essa sensação de inadequação é encoberta com essa casca, com essa capa narcísica. O narcisismo seria como uma casca protetora, que é quase impermeável até para a própria pessoa. Quando eu falo do grau de insight que ela pode ter, eu falo do quanto uma pessoa pode perceber que essa casca afasta os outros, mas também perceber que, na realidade, essa casca esconde uma pele que é muito fina, porque o ego dos narcisistas é muito frágil. Então,
por causa dessa fragilidade que eles explodem quando eles ficam com raiva, né? Quando alguém tenta se aproximar dessas vulnerabilidades. Pessoas empáticas podem perceber isso, podem intuir sobre essa fragilidade, podem achar que podem ajudar o narcisista. Mas não, você não pode ajudar. Só eles podem se ajudar. E quanto mais insight eles tenham sobre si mesmos, maior a possibilidade de que alguma terapia possa fazer algum efeito. Portanto, qualquer mudança só vai depender dele mesmo. Então, não se coloque na posição de ser saco de pancada de uma outra pessoa. Esse segundo grupo, que tem algum nível de insight sobre o próprio narcisismo, consegue perceber em alguns momentos que ele age de uma forma que faz mal às outras pessoas. Ele tem consciência disso. Como eles têm alguma consciência do que eles fazem, ainda que eles não tenham total controle sobre o próprio comportamento, esse é o grupo que causa mais dissonância cognitiva em quem está perto. São pessoas que causam muita confusão, porque às vezes eles podem se dar conta do que eles estão fazendo, eles podem até tentar se desculpar, mas pouco depois eles repetem o mesmo erro. Eles vivem internamente num processo de luta. Podem explodir, se arrepender, perceber que eles precisam mudar alguma coisa, que eles estão destruindo tudo ao redor, mas quando voltam a ter um momento de estresse, eles perdem o controle e novamente são destrutivos. Durvásula indica que esse grupo é formado principalmente por narcisistas vulneráveis e por narcisistas grandiosos que de alguma forma não deram tão certo. São pessoas que em algum grau fracassaram social e pessoalmente. Então, como o mundo não reconhece a sua grandiosidade, eles não recebem o suplemento narcísico que seria necessário para que eles estivessem no primeiro grupo, por exemplo. Então, a realidade obriga a esses narcisistas a eles olharem mais para si mesmos e a perceberem que a fantasia que eles têm de si é muito distante da realidade. Sobre a questão deles serem narcisistas vulneráveis ou narcisistas grandiosos que fracassaram, né, em sustentar essa grandiosidade, há um estudo de 2022 que indica algumas coisas que já defendiam vários teóricos sobre o narcisismo, que é como se o narcisista grandioso e vulnerável fossem os dois lados de uma mesma moeda, e que um grandioso poderia se converter em vulnerável quando tudo na vida está indo mal, por exemplo. Durvásula também considera que narcisistas comunitários também poderiam fazer parte desse grupo. Os narcisistas comunitários, eles poderiam ter uma preocupação sobre como que eles são vistos pela comunidade e perceber que as suas ações são contraditórias com o seu discurso. Eu tenho um vídeo falando sobre os diferentes tipos de narcisistas, eu vou colocar o link na descrição caso você queira vê-lo depois. Então, esse grupo, ele pode, em algum momento da vida, buscar terapia. Essas pessoas podem ganhar alguma consciência sobre o que elas fazem. Elas podem não se reconhecer com a palavra narcisismo, mas elas podem perceber que o comportamento delas é abusivo, cruel ou arrogante e querer se perguntar sobre isso. É comum que pessoas narcisistas busquem terapia individual ou de casal depois de criarem uma situação em que eles causaram muito estrago. Os casos raros de narcisistas que podem vir a mudar estão nesse grupo. É importante que você tenha em mente, caso esteja com uma pessoa desse segundo grupo, que querer mudar é algo que acontece com um percentual muito pequeno de narcisistas, porque é muito difícil para eles conseguirem se olhar, se reconhecer e abrir mão de um grande número de defesas inconscientes que o sustentam. O terceiro grupo descrito por Durvásula são as pessoas que não sabem que são narcisistas, que não têm consciência disso e que ficam com muita raiva quando tem um problema com as outras pessoas. Elas não entendem o que acontece, elas não entendem porque os outros ficam tão perturbados com o seu comportamento, ou porque não deixam que eles simplesmente façam o que eles querem. Esse grupo pode ser pior do que o primeiro grupo, porque enquanto as pessoas do primeiro grupo sabem que são narcisistas, as pessoas desse grupo não percebem o que elas fazem. Não entendem porque elas não sentem empatia e não percebem que são arrogantes, desreguladas e assustadoras. Simplesmente elas não se dão conta de que elas agem assim. Nesse grupo se concentram narcisistas malignos e narcisistas pretensiosos, às vezes alguns narcisistas grandiosos e vulneráveis. São pessoas que não têm nenhum grau de autoconsciência, eles não têm capacidade de insight ou de autorreflexão. Pessoas desse grupo podem te agredir, te xingar, te desprezar. Eles podem ser paranoicas e reagir com muita violência se você tentar dizer para eles que eles são narcisistas. Eles têm características parecidas com a sociopatia. Ficam com muita raiva quando os outros querem que eles mudem de comportamento. Para eles, isso não faz nenhum sentido. Eles tendem a detestar
e a desafiar as regras sociais. Então, são pessoas muito antagonistas, que não querem mudar e que podem ser abusivas e perigosas. O seu comportamento se parece com o comportamento de um adolescente mimado. Então, não há nenhuma esperança de mudança para esse grupo. Assim como não há nenhuma esperança de mudança para os psicopatas. Os narcisistas malignos, particularmente, são muito difíceis. Pessoas desse terceiro grupo apresentam o maior risco de violência e de agressão. Eles só buscam terapia quando são forçados, mas como são incapazes de perceber o que eles fazem e não querem mudar, terapia não serve para nada. Relações com essas pessoas são tóxicas e inseguras. Se você não tem como se afastar, precisa aceitar que não existe esperança de que essas pessoas mudem. É preciso ser realista. Evite criticá-los e confrontá-los. É importante ter suporte externo, como amigos que não te critiquem, fazer terapia e ter um plano de segurança caso haja alguma situação de violência fora do seu controle. No vídeo que eu fiz sobre relações tóxicas, eu falo sobre o controle coercitivo que essas pessoas podem tentar exercer sobre você. Se cuide. Segundo Durvásula, o quarto grupo é parecido com o terceiro. Também são pessoas que não têm consciência de que são narcisistas. Mas as pessoas desse grupo não têm o mesmo nível de explosão de raiva e de violência. São pessoas que não sentem emoções. Podem ter seus acessos de raiva e de frustração, mas não entendem por que as pessoas ao seu redor se afastam. Quem os vê de fora vê o comportamento narcisista, vê a falta de empatia, a grandiosidade, a arrogância, tudo isso é visível, mas a própria pessoa não percebe que age assim. Elas não provocam tanto medo quanto o terceiro grupo, mas nesse grupo as pessoas podem ser abusivas sem perceberem o que elas fazem e nem se importarem com isso. Nesse grupo há narcisistas vulneráveis, narcisistas negligentes, narcisistas comunitários e às vezes um narcisista pretensioso. São pessoas sem noção. Elas não se dão conta das próprias emoções nem das dos outros. Isso pode gerar muita confusão em quem está perto, porque você pode pensar que eles não entendem o que eles estão fazendo, que eles não entendem que eles estão fazendo alguma coisa errada. Poderia-se pensar que são pessoas autistas, mas é diferente, porque a presença do comportamento antagonista exclui essa possibilidade. Pessoas autistas também têm dificuldades em entender a emoção dos outros, mas não são pessoas exploradoras. Então, se relacionar com esse quarto grupo é se relacionar com pessoas que são muito frias. São pessoas que não estão nem aí com o que você sente. É como se você não existisse simplesmente, né? Se você fala para ela dessa frieza, eles não entendem. Eles não entendem o que você está falando, porque na visão deles, eles são pessoas empáticas. É como se você fosse um objeto da casa. Então, pode ficar vendo que a sua vida passa sem nenhuma emoção, sem vitalidade. Os anos vão passando e você olha para esse tempo e você não consegue ver o que aconteceu nesse tempo, porque é um tempo vazio emocionalmente nessa relação. Essas pessoas também nunca vão procurar terapia e nem são capazes de mudar. Porque mesmo que elas façam terapia, elas não conseguem mudar porque elas não conseguem se conectar com as próprias emoções. Então, se elas não compreendem o que é uma emoção, como é que ela vai poder compreender o que é a emoção do outro? Eles não percebem o que eles fazem e nem se importam como isso afeta os outros. Se você se relaciona com alguém assim, pode ficar se perguntando como é que essa pessoa não percebe como é que ela afeta os outros. Apesar deles não se importarem com os outros, narcisistas que estão nesse grupo buscam relacionamentos porque, como todos os narcisistas, eles também precisam de validação e de suplemento narcísico. Se você decidir ficar nesse relacionamento, por qualquer razão, você vai precisar ter suporte emocional de amigos e familiares. Fazer terapia e aceitar que essa pessoa não vai mudar. Esses são os 4 grupos de narcisistas com diferentes níveis de consciência sobre si mesmos. Então, há narcisistas que sabem que são e têm orgulho disso, aos que sabem e se envergonham parcialmente do que fazem, aos que não sabem e sentem muita raiva quando são cobrados, e aos que não têm a menor noção, nem de que são, nem do que eles fazem. Então, o fato deles terem alguma consciência sobre si mesmo pode fazer com que essas relações sejam muito diferentes entre si. E se você sabe aonde encaixar a pessoa com quem você está se relacionando, isso pode te ajudar a saber o que é que você pode esperar dessa relação. Bom, eu espero ter te ajudado e até a próxima. Aproveite e deixe o seu like nesse vídeo. Tchau!